Olha, eu ainda não me acostumei com a minha nova casa e a forma como eu vou gravar ainda nesse local, então o vídeo ficou um pouquinho prejudicado. Por exemplo, a minha voz tá um pouco reclusa e às vezes eu cometo uns erros bem idiotas, mas eu espero que vocês aproveitem o vídeo do mesmo jeito. Eu tenho uma mania que eu aprendi a aprender no momento em que comecei a ler esse mangá, a mania de não pesquisar sobre as coisas que eu consumo. Se eu vou atrás de um jogo, o máximo que eu vejo são 2 minutos de gameplay. Se eu vou atrás de uma série ou filme, eu evito totalmente trailers e sinopses. E quando eu vou atrás de animes, é aí que eu não vejo nada mesmo. No máximo, uma pequena cena que me faz querer assistir ele. Só que, quando um inscrito meu me recomendou pra ler Shamo, a única coisa que eu sabia é que essa obra era violenta. E até aí já foi o suficiente pra que eu corresse atrás dela, já que eu tava com tempo livre e queria algo pra ler no momento. E acontece que eu tive uma surpresa enorme para um excelentíssimo senhor caralho. Me desculpe aos que têm ouvidos sensíveis, mas é a única maneira de expressar aquilo que eu senti quando esse mangá se revelou pra mim. Pois ele parece algo, mas na verdade é outro, que me surpreendeu bastante. Desse modo, eu quero mostrar pra vocês o início do mangá e a surpresa que eu tive com ele, usando a famosa fórmula aqui do canal de contar até onde o mangá começa de verdade, entre aspas. Até porque Shamo tem mais de 300 capítulos, seria foda falar dele inteiro aqui. Mesmo assim, eu recomendo muito. Terminei essa parada em papo de 2 semanas, sendo que eu leio devagar, ou seja, é uma leitura bem rápida e prazerosa. Só que sempre vale aqui o aviso de gatilho e falar que esse mangá é bem pesado. Siga com cuidado por esse mundo aqui, ok? Mas, sem mais enrolar, vamos a Shamo, o mangá que me destruiu. Que já começa de maneira bem inusitada, uma cena de um assassinato. Um jovem de 16 anos acaba de matar os pais e está sendo transportado para uma prisão juvenil. Essa cena inicial é forte, ela já entrega na mesma hora o que a gente vai ter durante essa obra. E, acredite, é daqui pra pior. Esse jovem se chama Ryo Narushima e ele chegou até a prisão com a companhia de 2 prisioneiros, mas apenas um importa nesse momento aqui, que, além de ser o maior deles, é coreano. Ignora essa parte dele ser coreano, ignora, isso não é nem um pouco relevante pra história. Mas vamos voltar nele depois, já que agora o Ryo tem de enfrentar um problema bem complicado. Acontece que um preso entra na cela dele e o leva pra uma sala onde ele terá a sua iniciação nesse lugar. Mas ao contrário de Ashita no Joe, que tem uma iniciação meio leve, se parar pra analisar, onde os caras só batem nele e fica por isso mesmo, aqui a parada é bem mais embaixo e o beco é bem mais fundo, se é que vocês me entendem. Sim, o Ryo foi estuprado por esse cara. E esse ainda é o capítulo 2. Daqui pra frente a parada fica bem pior, acredita em mim. A gente já entendeu que piora, cara. Você não precisa repetir de novo. Você ainda vai repetir isso mais uma vez ou 2 no vídeo. Puta que pariu. Pois logo no dia seguinte, eles mandam o Ryo fazer aquele famoso babão nesse cara. O problema é que dessa vez o Ryo não se entrega a ele. Ou seja, ele reage. Porém de uma maneira que eu jamais esperaria. O Ryo arranca o pênis do cara com um dente. Irmão, eu não tava preparado pra isso daí, não. Isso daí eu não tava preparado. E se tu tá pensando que essa é uma ideia de merda, eu tenho a obrigação de concordar com você, pois agora o namorado daquele cara tá atrás dele o tempo todo e pronto pra espancá-lo onde quer que ele vá. E a vida dele se tornou um inferno, mas isso estava prestes a mudar, pois foi nesse capítulo que eu descobri que isso não é um mangá de um cara sobrevivendo em uma prisão juvenil. É um mangá de artes marciais. E eu não sabia. Mano, eu fiquei legitimamente surpreso quando eu descobri isso. Pior que a culpa disso ser uma surpresa pra mim é completamente minha, que não procurou nada sobre a obra antes de consumir. O próprio nome da obra já remetia a algo relacionado a combate e tinha essa imagem no fim de todos os capítulos. Era só eu prestar atenção. E pra quem ficou curioso, Shamo, que é o nome da obra, é uma espécie de galo asiático. Meio que dava pra relacionar alguma coisa com rinhas de galo ou algo assim, sabe? Ele meio que tem esse peito assim estufado. Era bem relacionável, o burro aqui fui eu. E tá, esse é um mangá de artes marciais, mas a ação não é das melhores, ao menos não na primeira parte do mangá. Ela vai melhorando sim, mas claramente as lutas não eram o foco deles mesmo. Mesmo assim, apenas tenha isso em mente caso queira ler, a ação não é tão boa assim. Voltando à história, nessa prisão tem aulas de karatê para os presos com esse velho aí, o Kurokawa, que aparentemente não bate muito bem da cabeça, mas ele é brabo, já que ganha de um cara com apenas um peteleco, diferente do Ryo que desmaia com um soco só. Mas essa primeira aula já é o suficiente para deixar ele obcecado pelo karatê, até porque ele não leva jeito para outros trabalhos mesmo. E por ele ter matado seus pais, ninguém da prisão gosta dele. Por sorte, o karatê é uma parada que ele leva jeito, tanto que ele consegue se vingar do namorado do cara que ele arrancou o pau
Ryo deixando o cara completamente desfigurado, inclusive. Logo após isso, ele recebe uma visita da irmã na prisão, e ela revela que esse crime do Ryo arruinou a vida dela por completo. Ela perdeu todo o apoio familiar e todos os pertences, tanto que ela agora vai se tornar uma prostituta em algum lugar distante do Japão, declarando assim que odeia o irmão com todas as forças. Mesmo assim, Ryo ainda promete que vai encontrá-la um dia. Mas enquanto esse dia não chega, Ryo continua treinando karatê de maneira que chega a ser obsessiva, só que está dando resultado, ou seja, é isso que importa pra ele. Mas esse velho, meus amigos, esse velho é um filho da puta. Vendo que o Ryo melhorou... Isso, José, isso. O Ryo melhorou. Vendo que o Ryo melhorou, ele achou um adversário novo pra ele. E adivinha quem é? Sim, o cara que o Ryo arrancou o pau. E pra quem ficou curioso, sim, colocaram o pau dele de volta. Tá tudo de boa agora. E mais de boa ainda tá o Ryo, que ficou realmente bom nesse lance de karatê, de forma que ele derrota esse cara e todos os outros que vão atrás dele a partir daquele momento, de um modo que a prisão não vê escolha a não ser colocar ele na solitária amarrado pra tentar abalar o Ryo completamente. Infelizmente, eles falham. E a esse ponto, todo mundo percebeu que esse maluco é um problema e que tem que ser lidado. Ou seja, agora quem vai enfrentar ele é o próprio líder dos prisioneiros, que comanda as coisas de maneira meio secreta. E sabe quem ele é? Sim, o coreano lá do início. No fim das contas, ele era o cara que comandava tudo e que sabia tudo que o Ryo estava passando. Não só isso, como comandava tudo que o Ryo estava passando. A culpa de tudo isso era dele. E aí já sabe, né? Eles começam a luta, mas o Ryo é bem menor do que ele, o que faz com que ele fuja até um celeiro na qual o coreano taca fogo nele e rola uma briga bem feia ali entre os dois. O Ryo chega até mesmo a arrancar o nariz do cara na dentada. E por ter mais técnicas, ele acaba saindo vitorioso. E é claro que isso começa a preocupar os superiores da prisão e os próprios prisioneiros. Ryo tá ficando forte demais, assim como seu temperamento vem se tornando cada vez mais instável. Ou seja, os superiores da prisão têm uma ideia genial. Que tal a gente matar o moleque usando o mestre dele? É genial. Infelizmente ele percebe que estão tentando matar ele, até porque vamos combinar que qualquer um ia perceber esse negócio. Mas a luta é bacana e a gente é apresentado a história do mestre Ryo. Ele era um cara bem tradicional que acabou sendo condenado à prisão perpétua por ter tentado esfaquear o primeiro-ministro do Japão. Ele fez isso por um motivo meio foda que estava acontecendo lá no Japão na época, em que meio que a cultura ocidental estava consumindo completamente o país, de modo que isso estava se tornando um problema. A história é bem mais abaixo do que isso. Quem quiser saber mais, é sempre bom pesquisar sobre esse momento do Japão. É uma história bem legal e várias obras fazem menção a esse momento de maneira bem criativa. Mas voltando ao mangá, claro que Ryo perdeu essa luta, mas o mestre dele não quis o matar. Acredite, ele nunca vai se arrepender tanto de uma parada na vida quanto ele se arrependeu agora. Enfim, depois da luta, o tempo passa e Ryo é liberado. E ele é tão cuzão que bate até mesmo nos guardas que vão escoltar ele pra fora, meio que de graça. De graça meus ovos, cara, claramente iam espancar o moleque. Bora dar créditos onde tem que ter créditos, tá? Mas é nesse momento que a gente entra no avassalador mundo de Shamo. A partir daqui, tudo pode acontecer. Esse mangá, em muitos aspectos, lembra Ashita no Joe. E lembra que eu passei naquele vídeo uma mensagem meio que ninguém quer ser o Joe? Pois é, menos gente ainda iria querer ser o Ryo. Esse foi complicado. Recomendo sim a quem quiser ler que dê uma chance a essa obra. Ela vale sim a pena e tem um final que acabou completamente comigo. Só tenha ciência da sua violência e que ela é uma obra bem complicada e bem longa. Mas bem, tenho sempre que agradecer aos membros aqui do canal, em especial a minha mãe que tá sendo a rainha desse negócio todo aqui. E como ela tá sozinha, o que acham de darmos um rei pra nossa rainha? Então tornem-se membro do meu canal e eu espero vocês aqui na semana que vem.